Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, bom dia ao senhor, aos colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui também no plenário, quem está nas redes sociais nos prestigiando nesse ainda recesso de sessões ordinárias, porém sessões extraordinárias que pautam aí temas importantes da cidade, como é o caso deste que nós estamos apreciando nesse instante. Quando falamos, vereador Fantinel, de uma frente parlamentar, que também eu aproveito para parabenizar o colega Lucas Carenato pela propositura, certamente estava ansioso, né? Já protocolou 10 projetos aí em razão do ano em que estava com o presidente e impedia-o de fazer isso, e agora tem a oportunidade de protocolar seus projetos também para que essa casa possa apreciar. É importante a gente lembrar de cidades na volta, inclusive de um episódio recente, vereador Edson da Rosa, que foi a cidade de Capão da Canoa. Quem teve acesso às redes sociais na última virada de ano percebeu o cenário de guerra, literalmente o cenário de guerra, que a belíssima praia de Capão da Canoa, um dos pontos com maior especulação turística imobiliária da nossa região, do nosso litoral gaúcho, um lugar que é motivo de prestígio para muitos de nós, e alguns colegas talvez inclusive também estiveram naquela região, Arroio do Sal, Xangri-Lá, Curumim, etc. Ali nós vimos um cenário de guerra pós virada de ano, onde as pessoas, vereador Pedro Rodrigues, foram incapazes de juntar o lixo que consumiram durante a madrugada e levar até a próxima lixeira. Há quem diga, não, mas a culpa é do poder público porque não tinha lixeira suficiente. Bom, eu recebi uns 15 vídeos, em todos os vídeos que eu vi, as lixeiras estavam transbordando. Quer dizer, quem quis levar até a lixeira, conseguiu encontrar ela. Mesmo bêbado, drogado, alcoolizado, na circunstância que fosse. E eu tenho uma outra teoria, vereador Sandro Fantinel, que a mesma sacola que leva o energético, o uísque, a cerveja, o vinho, o refrigerante, é a sacola que traz a embalagem também. Então, assim, nós falamos em instrumentos de controle e é importante que se discuta, né? Votarei favorável à criação desta frente, agora a gente tem que falar de uma coisa importante, junto com tudo isso, que é investir na conscientização, começando pela base, começando pelas crianças. E é uma falta que eu percebo da nossa cidade, em que pese o fato de Caxias do Sul ser referência ainda na questão da coleta mecanizada, e também por ter uma companhia, mesmo que uma economia mista, mas uma economia majoritariamente pública na nossa cidade, nós precisamos investir na educação de base, porque é a criança que vai ter o poder de depois transformar a mentalidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu lembro quando criança que nós tínhamos palestras falando sobre a separação do lixo, sobre o vidro, plástico, papel, lixo orgânico, lixo seco, lixo molhado, etc. Então, é importante que junto com esta frente parlamentar também se venha um apelo e um pedido para a educação coletiva com relação às crianças, adolescentes, aos jovens, para que estes também possam levar essa mudança para dentro da sua casa. Para encaminhar minha fala aqui, eu estava na cidade de Arroio do Sal agora, na última semana, enquanto estava lá em um restaurante à beira da rua, eu presenciei o momento em que vem um caminhão, até anotei o nome da empresa, a empresa Bela Citar Soluções Ambientais. E, pasmem, os colegas, como a gente costuma dizer aqui na casa, né? Os coletores do lixo precisavam tirar manualmente, um por um, dos sacos de lixo e colocar dentro do caminhão. Em um outro momento, acho que era na cidade de Curumim, eu vi o mesmo caminhão, uma empresa, talvez não era a mesma, mas uma empresa semelhante, em que ainda os coletores levantavam manualmente o caminhão para colocar e ser mais rápido a coleta. E Caxias do Sul nós temos uma coleta que é mecanizada. Então nós temos um ponto positivo nessa cidade, que já foi uma das 5 cidades mais limpas do Brasil. Nós temos que lembrar disso. Agora, o que infelizmente aconteceu é que dia após dia isso tem regredido. Porque os nossos containers eles ficam abertos, eles ficam expostos aí para que a pessoa que não quer fazer a reciclagem, mas que quer badernar, porque quem quer reciclar tira o que recicla e devolve dentro do container, mas quem quer badernar joga o saco plástico, isso entope bueiro. Nós vimos isso recentemente agora na região norte da nossa cidade, na véspera ou logo depois do Natal, não me lembro exatamente a data. Então a gente tem que pontuar essas questões. E também um ponto importante que eu trago aqui desde o início do ano, desde fevereiro eu tenho falado disso, eu sei que o vereador Libardi é um entusiasta também deste assunto, é o resíduo da construção civil. Caxias do Sul está enterrando dinheiro diariamente. Nós podemos beneficiar, nós podemos fazer separação, podemos fazer triagem. Já estive com o vice-prefeito falando sobre esse assunto, reuni um grupo de empresários para tratar desse assunto, falei com o secretário adjunto da SEMAS com relação a este assunto para que Caxias do Sul possa não beneficiar apenas o resíduo da construção civil que é produzido aqui, mas em toda a serra. Nós temos Farroupilha, temos Flores da Cunha, Antônio Prado, Garibaldi, cidades adjacentes, São Marcos. O interior da cidade pode se beneficiar disso. Então, é tributo, é imposto que pode ser arrecadado pelo município, é emprego que é gerado e o mais importante nessa conta, nós estamos falando de soluções ambientais que de fato sejam sustentáveis. Nós não podemos perder aí, a cada ano, 1, 2 hectares de terra
com lixo, e boa parte deste lixo não é lixo orgânico, é lixo seletivo, que poderia estar sendo vendido, comercializado e beneficiando muitas famílias, inclusive também as cooperativas. Então, parabenizar o colega Lucas pela propositura e terá o meu voto favorável nessa oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, Caleb. Próximo inscrito, vereador Pedro Rodrigues.